dia a todos, muita paz. Obrigado a todos estarem assistindo a nossa pesquisa de classe. Hoje teremos a nossa Daniel Bittencourt. Então, assim, a gente eleva nosso pensamento a Deus, acima de tudo, solicitando que abençoe em primeiro lugar a nossa palestrante, que terá seus estudos da palestra de hoje. Que Jesus abra a nossa mente, facilitando dessa forma que a gente absorva cada frase, cada palavra, será importante, com certeza, do Evangelho, da doutrina espírita, para o nosso dia a dia. Que assim seja. Passa a palavra para Daniel. Jesus possa nos acompanhar, possa nos envolver, nos amparar, não somente hoje, mas durante toda a nossa jornada, e que consigamos, ao longo da nossa existência, subir novos degraus do nosso crescimento moral, razão única e maior de estarmos aqui juntos, reencarnados nesse momento. Bom, saiu em inúmeros jornais. Os veículos de imprensa noticiaram que um locador, tendo recebido do seu locatário a solicitação de desocupação do imóvel, ainda com algumas dívidas pendentes, havia autorizado essa desocupação e dispensado o locatário de pagar aquelas dívidas que ainda restavam. No dia exato em que aquele homem, o locatário, com a sua filha, com a sua esposa e os 2 filhos estavam desocupando, o proprietário daquele bem, locador, mudou de ideia e se dirigiu ao endereço, resolvendo cobrar o que havia de dívidas não quitadas. Fez-se aquela confusão, e no mesmo momento o locatário implorava pelo perdão da dívida que havia sido garantido dias antes, mas o locador estava resistente. A esposa do locatário, muito envolvida com aquela situação aflitiva, começou a chorar e seus 2 filhinhos, vendo a agonia também, caíram em pranto. A cena impactou e chamou a atenção das pessoas que estavam andando na rua, até que um homem absolutamente misterioso se dirigiu àqueles 2 homens que discutiam, questionou qual era o valor da dívida e imediatamente quitou a dívida. Fez-se aquela comoção diante de todos que assistiam a cena, e quando ninguém esperava, foram procurar aquele homem que havia quitado a dívida e ele já havia desaparecido, sem dar seu nome, sem identificar-se, e deixou em todos aqueles que assistiram a cena um grande sentimento de gratidão, e aquela família restou orar e agradecer por aquele benfeitor absolutamente desconhecido. Também saiu no jornal, em uma outra oportunidade, a história muito tocante de um marceneiro que, a despeito de ter contratado um seguro para proteger o seu ateliê, que também era sua residência, o seguro não foi suficiente para conseguir repor toda a perda decorrente de um incêndio que tomou o imóvel e destruiu não somente a nota, como todos os instrumentos de trabalho, todo o material daquele marceneiro. Extremamente impactado com aquela situação também e muito preocupado com o seu futuro, o marceneiro buscava encontrar formas de se restabelecer. Qual não foi sua surpresa quando 3 dias depois do incêndio
um veículo de transporte deixa na frente daquele imóvel que fora devastado pelo incêndio inúmeras peças de madeira, diversos instrumentos de trabalho. E o marceneiro, então, muito impactado, muito surpreso com aquela situação, dirige-se ao rapaz que transportava todo aquele material e pergunta: mas quem comprou isso? Eu não sei, eu não comprei, isso não é meu, eu não comprei. E o rapaz fala: olha, eu realmente não sei quem mandou. Mandaram eu entregar isso aqui para você e você consiga restabelecer a sua vida. Bem, diante desses fatos que saíram em veículos de imprensa, dessa revista fala o seguinte: fatos como esses nos mostram que a virtude não está inteiramente banida da terra. O mal, sem dúvida, ainda domina, mas quando se procura sob a erva daninha, há mais violetas do que se espera. Se elas aparecem fáceis, é porque a verdadeira virtude não se põe em evidência por ser humilde. Amigos, todos esses episódios saíram em veículos de imprensa. Esse texto foi retirado de uma revista. Nós estamos falando da Revista Espírita, edição de outubro de 1863. Poderia ser hoje, mas não foi. Em 1863, Kardec nos fala que esses fatos nos mostram que a virtude não está inteiramente banida da terra. Kardec nos diz que sob a erva daninha há violetas, e Kardec nos chama a atenção que a verdadeira virtude não se põe em evidência por ser humilde. Poderia ser hoje, mas isso aconteceu em 1863. Estamos aqui falando de benfeitores anônimos. Estamos falando daqueles que promovem o bem sem ostentação. Exatamente o tema do nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje, ele está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4. E esse capítulo 13, ele se inicia com o Evangelho de Mateus, capítulo 6, também itens de 1 a 4. Aqui optamos por, a despeito de estar também no Evangelho segundo o Espiritismo, optamos por ler o trecho que abre o capítulo 13 do Evangelho, extraído do livro Novo Testamento com a tradução de Almeida. Então, assim nos diz Mateus, relatando esse episódio da vida de Jesus. Jesus nos disse: cautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens. Haroldo Dutra nos explica que a expressão praticar vossa justiça significa praticar a caridade, devoção ou dever religioso. Então Jesus disse: cautelai-vos de não praticar a vossa justiça, podemos traduzir diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres dádivas, assim compreendido como atos de beneficência, atos de misericórdia, então assim, quando deres dádivas, não contendereis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo que estão recebendo vossa recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, ao falar de benfeitores anônimos, ao falar de fazer bem sem ostentação, ao falar de não saber a nossa mão esquerda faz a direita, Jesus
nos conclama a praticar o bem sem esperar nenhum tipo de recompensa. Jesus nos convoca à prática da caridade como essência e instrumento de amor. Jesus nos diz que, ao praticar a caridade como se fosse nossa, estamos buscando a nossa recompensa aqui. Porque Deus, como está aqui no Evangelho de Mateus, Deus que vê em segredo vai recompensar aqueles que praticam o bem sem esperar nenhum tipo de recompensa. Na pergunta, no Livro dos Espíritos, a gente tem a lei de justiça, amor e caridade. Jesus, ao falar da prática do bem sem ostentação, Jesus, ao nos convocar para exercício completo, né, e perfeito da caridade, a caridade por Jesus, a caridade para Jesus, que é apenas a caridade vivida e baseada no amor, está falando da lei de justiça, amor e caridade. Na pergunta de número 166 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E os Espíritos falam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Portanto, o verdadeiro sentido da caridade por Jesus, a caridade para Jesus, a caridade como Jesus entendia, ela envolve 3 pilares: benevolência para com todos, sem distinção. Sem distinção de credo, sem distinção de raça, sem distinção de posicionamento político, sem distinção geográfica, sem distinção, porque a benevolência vai ser para todos. O outro pilar é indulgência para com as imperfeições dos outros. Significa dizer que temos que ser tolerantes, temos que ser compreensivos, temos que ser acolhedores das dificuldades dos outros, porque todos nós carregamos dificuldades tamanhas a nós também. Se não podemos ser indulgentes, por simplesmente ser, que façamos o exercício da indulgência, porque é o que desejaríamos que fizessem conosco. E o outro pilar, o terceiro aqui trazido pelos Espíritos, quando a gente questiona qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, é o perdão das ofensas. Porque sim, somente perdoando é possível praticarmos a caridade, é possível amar. O perdão, ele também está intrinsecamente ligado com o amor. E aí vem ainda os Espíritos falando que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. A lei de justiça, amor e caridade. Pois amar o próximo é fazer todo o bem que lhe seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. E continuam os Espíritos falando. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E ao refletir sobre isso, isso é um tema de grande, extremamente filosófico, né, que de fato nos força a reflexões profundas, mas sobretudo nos empurra, né, o desejo de crescimento moral. Porque o que os Espíritos nos dizem é que o homem verdadeiramente bom, o homem bom na sua essência, ele procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo-lhe a distância que os separa. E se a gente parar para pensar, é exatamente isso o que os Espíritos fizeram conosco, que os Espíritos nos oportunizaram com tanto conhecimento. Porque o Livro dos Espíritos e todas as obras de Kardec, e depois com todos aqueles irmãos que perseveram, que tiveram oportunidade por meio da mediunidade, com esse conhecimento para nós, o que eles fizeram foi se esforçar para diminuir a distância
a distância moral que os separa hoje de nós. Então, essa doutrina é a doutrina de caridade. Quando a gente pensa em caridade, a gente acaba pensando muito na caridade moral. Essa doutrina é uma doutrina de caridade moral que começou desde 1860, né, 1850, quando Kardec começou a fazer os estudos relacionados a essa doutrina maravilhosa que abre os nossos olhos. E continuando ainda no Livro dos Espíritos, especialmente na questão 888, Kardec pergunta se deve começar por esmola. E os Espíritos respondem: o indivíduo a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que ele seja humilhado. E aí a gente pensa que assim, prover a vida do fraco sem que ele seja humilhado. A gente acredita que de fato a diferença entre esmola e caridade. Mas ao estudar para esse tema, me refletindo sobre a maneira que nós praticamos a caridade. Porque será que intimamente, naquele momento em que estamos ali nos dispondo, né, colocando sobre a alcunha da prática da caridade por Jesus, seguindo Jesus, como Jesus, não estamos de uma forma ou de outra esperando que aquele que receberá esse ato de amor nos aplique de gratidão? Será que isso também não é esperar a recompensa? Porque a gente tende a achar que a caridade sem ostentação, fazer o bem, né, sem esperar nenhum tipo de recompensa, ou a vossa mão esquerda que sabe a direita, são os aplausos, né? São aquelas doações vultosas que saem dos jornais. Mas, como disse Kardec, espírita, relatando fatos que passaram, que foram noticiados em jornais da França, há de sermos benfeitores anônimos. Esses dois episódios, esses benfeitores sequer se identificaram, sequer se pousaram na frente daquele que receberiam aquelas graças, foram embora. Então, sequer por esse olhar de gratidão, esses benfeitores anônimos, que Kardec relata, aguardaram. Então, isso é a caridade sem ostentação. Isso é a caridade sem a recompensa. É a caridade pela prática do amor. E aí, na resposta à pergunta 888, que é respondida por São Vicente de Paulo, ele diz: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Então, a verdadeira caridade, ela envolve o que nos move a praticar a caridade, mas como nós fazemos. Então entra o desejo do amor, o desejo da justiça, o desejo do acolhimento, mas também entra a forma que o fazemos. Por consequência, aquela necessidade, a imperiosidade de agirmos sem esperar nenhum tipo de recompensa. E ele diz: se o for com altivez, a necessidade pode obrigar aquele que o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração não verá. Aqueles relatos da revista Espírita, aqueles dois homens que ajudaram o locatário e o marceneiro, eles simplesmente não apareceram. Foram denominados por benfeitores anônimos. Então, estamos falando de exemplos em que o ato em si se sobrepôs a qualquer coisa. Não houve constrangimento para aqueles que recebiam aquelas dádivas, não houve nenhum tipo de altivez, e o coração daqueles homens que foram abençoados por aquela ajuda se envolveu de comoção, de gratidão, de amor. E continua ainda São Vicente de Paulo dizendo: lembrarmos também
que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do benefício. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele nos ensina a não macular a caridade com o orgulho. Orgulho, todos sabemos, é um dos maiores vícios que carregamos em nós. A reflexão que eu proponho aqui, quando falamos sobre não saiba o que faz a direita, é que sequer nós devemos nos orgulhar dos nossos atos. Sequer nós devemos nos envaidecer pela prática da caridade. Porque é necessário que nem nós, na nossa máxima essência, tenhamos consciência, né? Tenhamos materialização do que estamos fazendo. Nós temos que fazer por amor. Temos que fazer por justiça, lei, amor, justiça e caridade. Ainda falando de São Paulo, né, porque foi ele que trouxe a resposta dos 88A dos Espíritos, é ele que diz que não podemos deixar macular a caridade com orgulho. Ele diz, numa comunicação que também consta da Revista Espírita, precisamente na Revista Espírita de agosto de 1858. A comunicação aconteceu em 8 de julho de 1858. São Vicente de Paulo nos traz mais considerações sobre a caridade sem ostentação. Tudo que ele nos falou foi depois colocado no capítulo também, o capítulo 13, objeto do nosso estudo hoje, que a gente falou os primeiros itens do capítulo, mas Kardec depois colocou na instrução dos Espíritos no item 12, que toma a liberdade de sugerir aqui que todos depois em algum momento possamos ler e refletir sobre o tema. Mas ao fim dessa comunicação, Kardec questiona São Vicente de Paulo se é possível ele fazer perguntas a São Vicente de Paulo. Esse espírito, praticando um ato de caridade, diz: claro, estou aqui para isso. Vejam que São Vicente de Paulo vai dizer que está ali não somente para dar a comunicação que foi colocada no Evangelho, mas também para se prestar a responder às dúvidas de Kardec. Ele está, sim, encontrando uma forma de não identificar a nossa inferioridade para ser uma diferença, porque ele está proporcionando a todos nós conhecimento, proporcionando a todos nós reflexões. Então, mais uma vez, não só pelas suas palavras, mas pelo seu ato, São Vicente de Paulo está praticando a caridade, nos trazendo tantos esclarecimentos. E aí, Kardec pergunta para ele: não se deve considerar como parte da caridade a maneira de fazê-lo? São Vicente de Paulo responde: é sobretudo na maneira de fazê-lo que está o mérito da caridade. A bondade é sempre indício de uma bela alma. E aí a gente lembra que no Livro dos Espíritos, aqui na pergunta 686, o comentário de Kardec é: o homem verdadeiramente bom procura elevar-se. Então, o homem verdadeiramente bom, ele está envolvido pela bondade. Esse é o homem verdadeiro. Então, diz-nos São Vicente de Paulo que a bondade é sempre indício de uma alma bela. E aí continua Kardec: diz Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E algum mérito aqueles que dão por ostentação? E São Vicente de Paulo responde: tem apenas o mérito do orgulho pelo qual serão punidos. Nesse sentido, vale a pena insistir. Porque a gente precisa desconstruir a imagem que a ostentação está levada apenas a aplausos da turba. A ostentação, uma recompensa, pode ser também interna, né? Quando nos ofendemos, quando chegamos num ato de caridade, na distribuição de comida, no apoio a alguém que
está em situação aflitiva e ele eventualmente não quer receber aquela ajuda, né? Ou ele eventualmente nos olha com um olhar um pouco, a gente se ofende. Isso é orgulho. Isso é o esvaziamento do mérito da caridade. E aí Kardec, por fim, pergunta: a caridade cristã, na sua mais larga acepção, não compreende também a caridade cristã, pergunta Kardec, não compreende também doçura, benevolência e indulgência para as fraquezas alheias? E São Vicente de Paulo diz: fazei como Jesus. Ele vos disse tudo. Escutai-o e nunca. Então, amigos, a gente já sabe que o maior de todos os exemplos é Jesus. Isso também está no Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 625. Que pergunta qual é o maior modelo e guia, né? Qual é o maior exemplo de perfeição, dizendo, que existiu no mundo, e os Espíritos respondem Jesus. Jesus é o exemplo de perfeição e deve seguir como nosso modelo e guia. E São Vicente de Paulo também reafirma isso. E assim, existe alguém, a gente consegue pensar em alguém que amou mais do que Jesus? A gente consegue pensar alguém mais caridoso do que Jesus? Eu particularmente não consigo pensar. Então, que a gente possa entender Jesus como nosso modelo e guia de amor, de justiça e de caridade. Que a gente possa ter o amor como a nossa bússola. Que a gente possa ter o Evangelho do Espiritismo como roteiro infalível para a nossa felicidade, porque isso está na instrução do Evangelho segundo o Espiritismo. E que a gente possa ter a caridade como instrumento para cumprirmos a máxima de Jesus, que é amai-vos uns aos outros. Então, o amor deve ser nossa bússola, o Evangelho deve ser o nosso roteiro, a caridade é o nosso instrumento para que a gente possa cumprir o que o nosso modelo e guia Jesus nos falou, que é amarmos uns aos outros. Mas o que é caridade? Né? Caridade é... O que é caridade? Caridade é carinho, caridade é apoio, caridade é cuidado, caridade é a antítese do egoísmo, como disse São Vicente de Paulo. Caridade é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Caridade é dar pão, caridade é dar remédio, caridade é dar água, caridade é dar cobertor. Mas se eventualmente não pudermos dar nada disso, porque estamos sem nenhum tipo de recurso, caridade é também dar a nossa tempo. Caridade é dar a nossa atenção. Caridade é dar compreensão. Caridade é dedicação ao outro. Caridade é empenho, suor pelo outro. Todos temos alguma coisa para dar. Todos. E é preciso que nesse exercício de amor, utilizemos a caridade como nosso instrumento de amarmos uns aos outros. A caridade é o amor na sua mais pura essência. E lembremos que a lei é de justiça, amor e caridade. Está tudo junto. Não tem como dissociar. E ao refletir sobre tudo isso, é preciso que nos recordemos, ou proponho aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um trecho, que muitos conhecemos, mas cabe aqui questionar se de fato, a despeito de conhecermos, já aparece não somente refletir sobre as palavras, mas sobretudo interiorizar de fato o que Paulo disse quando escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, está no capítulo 13 da primeira carta de Paulo. Esse trecho, ele consta também do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade da salvação. E eu vou tomar a liberdade de ler, para que a gente possa
se envolver com as palavras de Paulo, mas também a gente possa refletir um pouco mais na pureza, na beleza e na essência dos ensinamentos de Paulo. Disse ele. Antes de ler, é uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente faz uma busca sobre esse capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, em alguns momentos na internet a gente vai achar a palavra caridade e em outros a gente acha a palavra amor. A gente vê como são sentimentos, são ações, são perspectivas que estão absolutamente intrínsecas e são somente juntas podem levar ao cumprimento da lei, que é amor, justiça e caridade. Aqui no Evangelho, Kardec inseriu usando a expressão caridade. Aí disse os ensinos Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o sino que redima. Ainda que tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda que tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é religiosa, não é temerária nem precipitada. Não se expõe ao orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus direitos, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita do mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Kardec encerra aqui a transcrição desse texto da primeira carta de Paulo, mas eu gostaria de seguir um pouquinho mais. Gostaria de concluir com a leitura dos últimos itens da carta de Paulo, porque esses últimos itens vão trazer para nós não somente a certeza que a caridade é o principal e o maior veículo de crescimento moral que devemos buscar, mas também esses últimos trechos talvez coloquem luz na necessidade de nós, espíritas que somos e que estamos aqui nesta casa, de luz, de amor e de justiça, e essa casa de caridade, para que nós possamos entender o impacto disso. Continua Paulo nos dizendo: a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho inimigos, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Pois permanecem agora a fé, a esperança e a caridade. Mas entre esses três, a caridade é a fé. Amigos, estamos aqui nessa casa. Esses últimos trechos dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo nos traz a certeza, mais uma vez, da imortalidade da alma. Se tivermos dúvidas sobre a razão, ou o mote, ou a justificativa para a prática da caridade, está aí. Porque
Precisamos deixar de ser meninos. É chegada a hora de alcançarmos a nossa maturidade espiritual. É chegada a hora de deixar de agir, tratar as coisas como menino. É chegada a hora de sermos homens de bem. É chegada a hora de reconhecermos a continuidade da vida, a imortalidade da alma, porque assim vamos parar de ver por espelhos e enigmas. Assim, seremos forçados, quando desencarnarmos, a olharmos face a face. E como ele diz, assim, passaremos a ver como somos conhecidos. Então, lembrando que a lei é de amor, justiça e caridade, e lembrando que a imortalidade da alma é certa, que a reencarnação é inafastável, e que a única razão de estarmos aqui reencarnados é alcançarmos o nosso progresso moral, é porque nos despemos de apego, de soberba, de orgulho, de vaidade, de alarde. Paulo nos disse, na primeira carta a Timóteo, que nada trouxemos desse mundo e é manifesto que nada devemos levar dele. Então, meus amigos, voltando à Revista Espírita, edição de 1863, voltando aos comentários de Kardec, ao nos tornarmos cientes, sabedores, ao crermos, de fato, na imortalidade da alma, como espíritos que somos obrigados, somos conclamados, somos convocados a praticar a caridade como espelho do nosso crescimento, a utilizar o amor como nossa bússola, para assim cumprirmos a máxima, amarmos uns aos outros e termos de fato Jesus como nosso modelo e nosso Deus. Que possamos levar essas reflexões não somente para as nossas casas nessa manhã, mas para o nosso dia a dia, para que a gente possa alcançar alçar novos degraus na escala evolutiva. Muito obrigada. Obrigado pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. Assim, vamos fazer a nossa oração para encerramento. Jesus, mestre querido, nos lembre sempre de estendermos as mãos para quem está na retaguarda, assim como sempre estendeu as tuas para todos nós. Ajuda-nos a praticarmos a caridade, o bem, sem esperar pelos resultados. Que tudo que nós façamos sempre para Deus, falarmos para Deus, pensarmos para Deus, trabalharmos para Deus, tudo sem interesse pessoal. E um dia possamos realizar tudo isso de forma simples, de forma natural, assim como espíritos puros agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos aos espíritos, aos missionários, aos espíritos harmônicos, a Kardec, e assim a Deus, e pedimos que assim seja.